Meu filho tá me dando muito trabalho. O meu filho tá fazendo birra, o meu filho não me respeita, meu filho tá gritando comigo, mas ele é uma criança. Onde foi que eu errei? Por que meu filho faz isso? Como que eu vou resolver essa má educação no meu filho se eu tô dando tudo de mim, se eu tô fazendo tudo certo? Bom, eu me chamo Cássia Mello, sou mãe de 5. Seja muito bem-vinda e de volta aqui no canal Se Vira Mãe. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai fazer para reeducar a criança e lidar com a má criação dessas bênçãos nas nossas vidas que deixa a gente louca, né? Os meus filhos, eles têm idade entre 10 e 5 meses. Né? Uma tem 10, a outra tem 9, o outro tem 6 e o outro tem 4 anos. A gente sabe que as crianças, cada um tem a sua personalidade. E isso, né, a gente sempre diz, porque o fulano tem uma personalidade muito forte, né? O fulano é assim, o outro é muito devagar, o outro é muito rápido. Então, cada pessoa tem realmente o seu jeito de ser. Mas como que eu vou fazer? Né? Quando a criança começa a fazer birra, começa a bater porta, começa a gritar. Normalmente a primeira reação que a gente tem quando a criança grita é gritar também, né? Eu tenho o meu filho de 4 anos, ele de todos é o que mais tem a personalidade forte e eu tenho bastante dificuldade de lidar com ele. E isso é natural, mãe. E por mais que a gente tenha saído a criança da gente, a gente dê todo o nosso amor, todo o nosso carinho, é difícil às vezes a gente não perder a paciência. Mas eu li um negócio muito interessante e me ajudou bastante. A primeira coisa que eu observei foi que quando ele estava gritando, né, eu começava dizendo para ele para filho, conversa, vamos conversar, fala comigo, o que tu quer? Só que o que acontece? A criança começa a ficar agressiva, começa a gritar e automaticamente eu gritava junto com ele. Dizia, para de gritar, por que você está gritando? Só que como que eu vou criar autoridade com a criança para ela não gritar, sendo que eu estou gritando com ela? Então é uma coisa que fica realmente muito confuso. E aí a gente grita, a criança grita, às vezes a mãe bota de castigo, às vezes a mãe até surra a criança, né? Porque na preocupação, no intuito de mostrar para a criança que aquele comportamento dela tá errado. Mas eu descobri a cereja do bolo que eu vou passar para ti. A primeira delas é a hipnopédia. O que é hipnopédia? É quando a gente fala coisas positivas, comportamentos que a gente quer que a criança comece a ter, a gente fala para a criança enquanto ela dorme, mas não é logo que ela dormiu. Tem que ser tipo no meio da noite, quando ela já está numa fase do sono avançada, que ela não vai acordar. Então, pratica-se a hipnopédia, que você vai falar no ouvido da criança coisas agradáveis, finalizando com eu te amo, né? E tô feliz por ter você na minha vida. Então eu comecei a praticar isso com ele. Eu falava para ele, no ouvidinho dele baixinho, sussurrava no ouvido dele. Eu sou muito feliz, eu sou um menino calmo, eu sou um menino tranquilo, eu sou um menino educado e eu consigo ouvir o que os meus pais estão falando. Eu te amo, você é muito importante para mim. E isso tem que se repetir num ciclo de em média 21 dias para ele funcionar. Mas logo nos primeiros dias que eu comecei a fazer, eu já vi resultado. Então, realmente, a hipnopédia funciona. Outra coisa que eu observei é quando a gente trabalha em algum lugar com o marido da gente, normalmente no ambiente onde a gente vive, quando a gente está sendo exposto a um momento estressante, né, a gente normalmente não pode colocar aquilo para fora, a gente não pode falar o que a gente pensa. Mas, porém, com os filhos, a gente sente maior autoridade para expor o que a gente está sentindo e ensinar para que ele não faça errado. E normalmente a gente tenta ensinar no grito, na briga, né? Nos momentos em que eles estão em fúria, que eles estão com raiva. E aí não funciona, né? Esse método não funciona. Como educar o meu filho, né? Como fazer ele parar com a birra, sem gritar, sem surrar, sem botar ele de castigo. Tu tem que se lembrar como que você se comporta nessas situações de estresse quando não é com o teu filho, quando é com o teu marido, teu colega de trabalho, né? Você não pode surrar o teu colega de trabalho, por mais que ele mereça. Tá, vamos voltar. Mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que se controlar e achar um jeito de lidar com aquela situação. E a mesma coisa é com o nosso filho, é com a criança. Né? Eles têm essas fases onde eles vai aflorar muito, né, os sentimentos deles e eles não têm controle.
Pensa, nós adultos às vezes perdemos o controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas sensações, né? Às vezes a gente briga com o nosso companheiro, com o nosso marido, grita, se exalta, a gente que é adulto. Agora imagina uma criança que não tem completamente noção do que ela tá fazendo, ela não sabe como lidar, ela não sabe o que é raiva, ela não sabe o que é ódio, mas ela, né, ela quer uma coisa, ela não consegue aquilo que ela quer, ela vai extravasar, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai se atirar no chão porque ela quer que resolva aquilo ali. Né? E em muitos momentos da nossa vida a gente passa por isso também, em coisas, situações que a gente também tem vontade de fazer isso, se atirar no chão, gritar e fazer acontecer. Mas infelizmente a gente já sabe que isso não vai funcionar. Então o que eu tenho feito com o meu filho que tem funcionado muito bem? Coloca ele na altura dos teus olhos e fala com ele, por mais que ele esteja furioso, que ele esteja muito bravo. Sempre se lembra, eu tenho que ter paciência, eu tenho que manter a calma. Essa é a minha parte, essa é a minha função, eu tenho que instruir ele, né? E eu vendo isso, eu comecei a notar, né, que a errada sou eu por esses comportamentos que ele tem, né? Como é que eu vou ensinar ele surrando ele, fazendo ele sentir dor? Né? Claro que não, eu não posso fazer isso, eu tenho que bloquear isso. É lógico que em alguns momentos a gente vai ter que pegar firme, a gente vai ter que botar de castigo, a gente vai ter que falar grosso, né? Isso também entra no ponto da gente gerar autoridade sobre a criança, né? E não é no grito. Por exemplo, quando eu mando o meu de 6 anos, ele sempre usava chinelinho, ele sempre fazia tudo certinho, ele sempre foi um príncipe, nunca me deu trabalho. Mesmo tempos pra cá, ele resolve que ele não quer botar uma manga comprida, ele resolve que ele não quer botar o tênis, ele quer andar de pé descalço, e ele fica doente, e daí eu ficava tagarelando em volta dele. Gente, tem que botar o calçado, tu vai ficar doente, nós vamos gastar com remédio. Ele não tem noção daquilo ali, ele não tem ideia, entende? É a mesma coisa tu falar pra uma criança, não faz isso que é perigoso, que tu vai morrer. Ele não sabe o que é morrer, você sabe, ele não sabe. Pra ele não faz diferença você falar a palavra morrer ou viver, entende? E essas coisas a gente acaba esquecendo, né, na hora de educar os nossos filhos. Então, o que eu fiz? Aí, o que acontece? Ele não quer botar o chinelo, aí eu digo, ai, ó, tem... Então não coloca, faz o que tu quiser, que eu não tô nem aí. Tu que vai ficar doente, eu não tô nem aí. Vai ficar teu nariz trancado e azar é o teu. Quem que tá errada? Eu tô errada. Eu tô muito errada. Porque eu tenho que mostrar autoridade pra ele, mostrar quem é que manda. Porque ele tem que aprender a me respeitar e a respeitar as minhas decisões como mãe, como pai. Ele tem que aprender a respeitar. Então, por mais que eu esteja cansada, por mais que eu esteja num dia bem cansativo, estressante, eu tenho que ir lá e fazer ele colocar o bendito do chinelo. Eu tenho que pegar ele, botar ele sentado e dizer, tu vai botar o chinelo, sim senhor, porque eu estou mandando, porque eu sou a sua mãe e você deve respeito comigo. Né? As primeiras vezes ele ficou com o olho grande, ele não queria fazer, ia resistir, eu disse, se tu não colocar, tu vai ficar de castigo. E aí consegui fazer com que ele botasse o chinelo. Então, às vezes, outro erro que as mães cometem na educação, na hora de educar a criança, é essa questão de que você já está cansado, você falou, você explicou, mas não impôs autoridade, né? Então, a questão de mandar, né, precisa ter o tom de voz e a autoridade, né? Você se posicionar como uma autoridade na frente da criança, na frente do seu filho, né? Tem momentos que a gente tem que dar amor, tem que dar carinho, que eles têm que notar essa diferença, quando nós estamos conversando, né, num diálogo, quando a gente está dando amor e na hora que ele tem que fazer determinada coisa, porque na vida é assim, a gente tem coisas que a gente tem que fazer e a gente não gosta, né? E já com a outra, com a minha filha que tem 10 anos, às vezes ela não quer fazer as atividades da escola, então às vezes ela não quer fazer, ela se sente cansada, ela reclama, e aí eu tive que sentar com ela, porque ela é um pouco mais velha, ela já tem 10 anos, ela entende, eu sentei com ela e tive que conversar com ela, eu disse, olha minha filha, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, mas foca no que tu vai fazer depois, que tu vai ficar livre para fazer uma coisa que você gosta de fazer. Então é muito importante na hora de educar a criança, fazer ela parar com a birra, com a teimosia, né, e amaciar ela para que não haja briga, discussão dentro de casa, bateção de porta, né? Isso não pode passar despercebido, né? Às vezes a criança, eles estão testando, eles estão constantemente nos testando e aprendendo a lidar com os sentimentos deles, com o que é certo e com o que é errado,
né? Então a gente tem que saber o momento de falar grosso, de impor respeito, autoridade, de mãe, de pai, porque se perder isso na infância, minha filha na adolescência não vai pegar mais, né? Eu ainda não tenho filha adolescente, ela tá na pré-adolescência, mas eu já sinto isso, né? Alguns momentos a gente fala umas brincadeirinhas e tal, mas eu já tenho que puxar para ela se lembrar que apesar de a gente ser amiga, que eu quero ter uma relação com ela de amizade, ela tem que lembrar que eu sou a mãe dela e que ela me deve respeito, né? Principalmente na frente dos pequenos, porque conforme ela vai fazer comigo, ela vai me tratar, eles vão me tratar também, né? E aí se vai, né? A gente perde o fio da meada. E aí não adianta nada a gente depois ficar reclamando, né? Ai, o que eu fiz de errado? Onde que eu me perdi? Onde que eu perdi essa criança? Né? E às vezes a gente, pais, vamos ser realistas, tem dias que a gente fica cansado, que a gente se esgota, né? Que nem eu agora conheço meu filho que tem 4 anos, ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso, mas assim, tem momentos que ele fica muito bravo, ele quer impor a vontade dele, ele tem um gênio fortíssimo comparado com os outros, mas assim, ele tem que sofrer as consequências do que ele tá fazendo, né? Então a gente tem que saber impor limite, e às vezes eu já chorei, eu já me vi cansada, porque a gente trata todos iguais, mas ele é diferente, como que eu vou fazer? Né? E aí, graças a Deus, eu li uma reportagem falando sobre a educação dos filhos e botei em prática essas técnicas e realmente funcionaram, né? Porque a gente tem que resolver, não dá para deixar para depois, mãe, a educação do teu filho, a birra dele, dizer que a birra dele é normal, né? E que não tem problema nenhum, que é uma fase que vai passar, essa fase vai passar, só que tu tem que passar por ela vitoriosa, tu não pode passar por ela derrotada, né? Porque daí a tendência é só piorar, né? E tem dias de luta e dias de glória, né? Vamos combinar, tem dias que eles são uns amores e de repente então meu conselho, use a hipnopédia e lembre-se de tratar os seus filhos como você trataria um colega de trabalho. Então a gente tem que sempre ter em mente como que a gente trata as situações, porque é assim que eles vão ver, né? Que nem se você não tá contente com o teu casamento, se tu não tá contente com o teu trabalho, ou com a casa, o lugar onde tu mora, isso vai, se você falar perto da criança, isso vai transparecer para ela. Automaticamente ela não vai estar contente mais. Aí tu diz assim, nossa, mas nada contenta fulano não se contenta com nada, porque toda hora ele quer uma coisa, toda hora ele quer uma coisa. Por quê? Reflete nas tuas atitudes, volta um pouquinho a fita e como que você está lidando com o seu dia a dia, com os teus problemas pessoais. Às vezes os nossos problemas pessoais, as nossas vontades influenciam na criança, só que a criança se expressa de maneira diferente e aí fica difícil do pai e da mãe saber, né, que é ela que está errada, é a mãe, é o pai que está errado, não é a criança, né, porque a criança é criança, ela não sabe o que ela está fazendo, mas os pais sabem. Né? Então sempre a gente tem que procurar aonde está o erro, né? Porque se tá havendo um mau comportamento da criança, se ela tá fazendo birra, se ela tá tudo é fase de testes, mas você lembre que você tem que gerar autoridade sobre o teu filho e tu tem que se portar de maneira que você se portaria com as outras pessoas que não são teu filho, que não são crianças. Por exemplo, se você trabalha numa escolinha, como que você trata as crianças que estão na escolinha, que não são teus filhos, que você não pode botar de castigo, né, severamente, que tu não pode surrar? Como que você lida com essa situação? Entende? Então é assim que você vai fazer. Claro que vai ter que ocorrer ajustes, né? Nas primeiras vezes não é fácil, principalmente quando o pai e a mãe tá muito cansado, tá trabalhando muito, tá com algum problema pessoal. É difícil. Mas quando a gente tem filho, a gente tem que entender que vai passar por essa situação. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, né? Porque tá tudo aflorando, eles estão descobrindo o mundo e eles precisam que nós estejamos sempre com os pés no chão para instruir eles. Eu espero muito ter te ajudado nesse vídeo, vou ficando por aqui, te convido a se inscrever no canal se você ainda não foi inscrita e comenta aqui embaixo qual fase que o seu filho está fazendo e no que mais eu possa te ajudar, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Compartilha com outras mães se tu achar legal esse vídeo, se for relevante para ti e com certeza juntos nós somos mais fortes. Até o próximo vídeo!